Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, memória de Santa Águida, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Marcos 6, versículo 56. No clima da Semana Mundial do Enfermo, cuja jornada vamos celebrar domingo próximo, a palavra do Evangelho de hoje nos fala da atenção de Jesus aos doentes. Jesus desembarcou com os discípulos em Genezaré, um povoado à beira do mar da Galileia, e começou a percorrer aquela região. E logo se espalhou a notícia de sua presença. Mal Jesus chegava num lugar, um povoado, um sítio, uma cidade, chegava o povo com seus doentes, pedindo para tocar nele, nem que fosse na barra de sua veste. E os que tocavam nele ficavam bons. Impressiona a quantidade de doentes citados nos evangelhos. No texto de hoje, eles são trazidos em seus leitos ou colocados nas praças onde Jesus estivesse. E Jesus, cuja missão principal era anunciar a chegada do reino, não parece se incomodar com tanto doente. Pelo contrário, mostra-se sempre atencioso, próximo, toca neles. Ficamos assim admirados com a bondade de Jesus, com a sua paciência, com a sua compaixão pelos sofredores. E por que Jesus tem esses sentimentos? O Papa Francisco responde a essa pergunta em uma de suas mensagens para o Dia Mundial do Enfermo. Porque ele próprio se tornou frágil, experimentando o sofrimento humano e recebendo por sua vez alívio do Pai. Na verdade, só quem passa pessoalmente por essa experiência poderá ser de conforto para o outro. Uma coisa que não podemos deixar de considerar é o significado da doença na vida humana. A doença expõe a nossa fragilidade. O ser humano que Deus criou, infelizmente, pega doença e, em muitos casos, aquele mal físico o leva a óbito. E como é que o povo da Bíblia e nós entendemos isso? Na fé, nós recordamos que no começo não foi assim. O pecado que entrou no mundo é que nos puxa para baixo. Depois da desobediência de Adão, o Senhor Deus sentenciou: lembra-te que és pó e em pó te hás de tornar. O pecado introduziu a destruição. O pecado abriu as portas para a doença e a morte. São Paulo escreveu bem clarinho: o salário do pecado é a morte. Entendendo isso, entendemos os doentes do Evangelho. A pessoa não está doente porque pecou, isso não. Perguntaram a Jesus no episódio do cego de nascença se foi o pecado dele ou dos pais que o levou à cegueira. Jesus explicou: nem de um, nem de outro. Estamos falando da condição de pecadores em que todos nós nos encontramos, como filhos de Adão, como membros da humanidade. Sendo assim, podemos já ir percebendo que a atenção de Jesus aos doentes tem a ver diretamente com a sua missão. Olha como João Batista o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perdão dos pecados e a cura da doença estão muito próximos. Naquela cena do paralítico, Jesus perdoou os seus pecados e depois o curou de sua paralisia. Jesus encontrou a humanidade marcada pelo pecado. O pecado desfigura a imagem de Deus nas pessoas. Por isso, Jesus no Evangelho está cercado de doentes de todo tipo. Cegos, coxos, paralíticos, leprosos. Sua missão é restaurar, libertar, purificar,
veio para trazer vida abundante. Vamos guardar a mensagem. Todo o período de Jesus na Galileia, peregrinando pelo interior, pelas vilas e cidades, está marcado no Evangelho pela presença de muitos doentes. As famílias levavam seus doentes e queriam que pelo menos eles pudessem tocar na sua veste. O grande número de doentes no povo de Jesus indica um grave quadro de sofrimento e opressão pelo qual estava passando. A doença é uma demonstração da fragilidade humana e é lida como resultado do desequilíbrio que entrou na criação com o pecado dos nossos primeiros pais. O pecado trouxe sofrimento e morte. Jesus é o vencedor do pecado, do mal e da morte. Como Redentor da humanidade, é Ele quem tira o pecado do mundo. Na cura dos doentes, nós já vemos a sua missão se realizando como comunicação da vida e do perdão de Deus. Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Marcos 6, versículo 56. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, queremos te recomendar os nossos doentes, os que estão em nossas casas, os que se acham em hospitais e todos os que precisam de maior cuidado e atenção. Nós os colocamos sob a proteção da Virgem Maria, tua mãe, saúde dos enfermos. Que ela nos ajude a partilhar com espírito de diálogo e mútuo acolhimento, a viver como irmãos e irmãs atentos às necessidades uns dos outros, a sermos solidários com coração generoso e a aprendermos do serviço voluntário de tantos irmãos e irmãs. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.